Oi, o Sem Censura está começando agora. A cada dia a internet está mais presente na vida da gente. Mas é preciso tomar cuidado, principalmente na hora de compartilhar informações pessoais, e-mails, fotos, etc. A polícia conseguiu chegar aos suspeitos de terem roubado fotos da Carolina Dickmann depois de invadirem o e-mail da atriz. A gente pegou digamos, esse gancho, né, do que aconteceu com a Carol, para discutir como a gente pode evitar e o que se acontecer com a gente. Tomara que não, mas imagens foram publicadas em sites pornográficos, imagens da Carol. A advogada Ana Amélia Mena Barreto vai falar das penas previstas para estes crimes praticados através das redes de computadores. A injúria, a calúnia e a difamação são crimes previstos no Código Penal, não é isso? Todo tempo eles estão aí, né? E todo tempo eles são cometidos. Nós vamos falar sobre isso com o advogado Rafael De Piero. Ele vai explicar também a diferença entre os crimes de injúria, calúnia e difamação. O jornalista Felipe Pena também trata desse assunto no livro No Jornalismo Não Há Fibrose. O livro reúne artigos de Felipe com histórias de pessoas famosas e anônimas que foram vítimas de notícias falsas e de difamação. O músico Tico Santa Cruz prova o lado positivo da internet. Ele encontra seus companheiros da banda Detonautas em salas de bate-papo e a internet faz hoje parte da carreira do grupo. Eles acabam de lançar 4 músicas inéditas na internet como forma de testar o repertório do novo trabalho da banda. Mas cá comigo eu acho que Tico teve problemas também, né? Tive. Assim, Estou enfrentando alguns problemas, né? Nessa área da internet. Nós vamos falar da carreira do grande João Nogueira, assunto do jornalista Luiz Fernando Viana. Ele é autor do livro João Nogueira, Discobiografia, onde conta em detalhes a vida e a carreira do cantor. Aliás, está sendo lançado um songbook, um DVD, 2 CDs, um projeto João Nogueira. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos gravadores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando da imprensa. Felipe Pena. Felipe está lançando No Jornalismo Não Há Fibrose e outros ensaios críticos sobre a imprensa. Mas quando a gente pega o livro, já encontra aqui umas observações interessantes, né? Tipo assim, gostamos do direito à liberdade, mas desconfiamos das responsabilidades inerentes a ela. Quando nos colocam regras de conduta, dizemos logo que é censura. A menos, é claro, que sejam as regras do patrão. Aí damos outro nome, política editorial. Eu acho que essa frase pensada do livro mostra bem a que ele veio, né? Ele veio para expor essas questões, para discutir isso, né? É uma tentativa. Veio para esconder. Eu sou jornalista, para explicar. Sabe? É uma tentativa de colocar nossa profissão também nesse debate. A gente tem responsabilidade sobre isso. No caso da Carolina, muitos jornais republicaram as fotos. Isso não pode ficar impune. Isso tem que ser, né, apurado, as responsabilidades têm que ser apuradas. Então o jornalista tem responsabilidade. A liberdade não é um princípio absoluto. Ele está submetido a um outro muito maior e mais importante, que é o princípio da dignidade humana. Esse é o princípio que tem que reger. Né? E a gente esquece um pouco disso, né? Na ânsia de dar o furo, de passar a notícia. Eu, às vezes, Leda, tenho a impressão que não existem mais jornalistas, existem instantaneístas, né? O nome do jornal é O Último Segundo. Então, a preocupação com o furo, com essa lógica do furo, né, acaba enveredando por questões éticas que a gente e acaba deixando, não respeitando um princípio, o Luiz Fernando é jornalista também, que a gente aprendeu ou na vida real ou na faculdade, que é de ouvir os dois lados, né? Ouvir os dois lados. É tão básico, né? E a gente passa por cima. A gente não, que eu procuro não passar, mas eu suponho que vocês também. Mas, de modo geral, essa instantaneidade, ou essa procura pela instantaneidade, ou essa agonia, não é? Faz muita gente passar por cima disso. Né? Daí veio o título, né? No jornalismo não há fibrose, por quê? Porque as feridas abertas pela difamação jamais cicatrizam. Elas ficam sempre abertas, porque o espaço para a retratação nunca é o mesmo que o espaço para a difamação. E se for o mesmo, nunca vai ter o mesmo efeito. Conto vários casos nesse livro, né? Um deles, eu começo com o caso da escola base, que acho que todo mundo lembra. De São Paulo. Aí faço a seguinte pergunta no texto. Eu vou contando a gente história. deve rapidamente dizer, a escola base foi o caso de um dono de colégio que foi acusado
de pedofilia. Tá? E depois, todos os jornais publicaram, ele foi execrado pela sociedade, execrado pela mídia, e no dia seguinte descobriu-se que aquela criança tinha mentido, e a mãe da criança também, que tudo não passava de uma invenção. E os jornais depois, claro, publicaram a retratação. Aí a pergunta que eu faço no livro é, depois de você ouvir tudo isso, você colocaria seu filho nessa escola? Responder com sinceridade a essa questão, a maioria das pessoas responderia não, porque sempre fica aquele resquício de dúvida, deve ter algum fundo de verdade. E tem umas coisas onde a fumaça é fogo, onde né? fumaça é fogo, é isso. Uns ditos populares que acabam reforçando essa reforçando ideia estereotipada, pejorativa. E tem muita força o que sai no jornal, né? Exato. E cravar um estereótipo em alguém, cravar uma imagem negativa é muito fácil, né? O estereótipo é uma das formas mais brutas de chantagem, uma das formas mais brutas de violência, porque o estereótipo te rouba a oportunidade de ser diferente, de ser outra pessoa. E nenhum de nós é um rótulo, né? Todos nós temos vários fractais de identidade, somos várias coisas, mas quando te colocam um rótulo, para você tirar esse rótulo depois, é quase impossível. É né? de lascar. Não cicatriza mesmo. E a calúnia, injúria e difamação entram nesse caso? Entram sim, com certeza. Eu falo sobre elas no primeiro capítulo. Acho que faz uma ponte com você. Quando você disse que o desmentido não tem a força do mentido, é absoluta verdade, né? Nelson Hungria, que foi um grande penalista brasileiro, dizia que nesses crimes contra a honra é o mesmo que você abrir um travesseiro de plumas do alto de um prédio. Quer dizer, você nunca mais vai conseguir refazer o travesseiro daquela maneira que ele originalmente era. Então, uma vez atingida a honra de alguém, isso é muito sério, muito grave, para você conseguir restabelecer aquela imagem que você tinha inicialmente. Né? E o que os outros pensavam de você. E às vezes eu acho que o desmentido faz um... Reforça. Reforça. Às pior, vezes eu acho que é melhor não ter o... Pois é, isso é um grande problema, né? Porque você tem que desmentir, né? Porque quando é uma coisa muito séria, tipo a escola base, aí não. Mas quando é uma coisa, fulano está namorando alguém ou não está, eu acho melhor, se isso fosse comigo, eu preferiria não... E hoje ainda tem um agravante que não mexer nisso, entendeu? Com as redes sociais as notícias se diluem muito rápido, né? Muito fácil, e as pessoas se detêm a poucos caracteres, não se aprofundam para saber qual é a informação, qual é a fonte. Né? Então tem a questão da superficialidade, quer dizer, o cara lê uma coisa que ele viu no Twitter, talvez de uma fonte que ele não sabe nem quem é, e já trata aquilo como se fosse uma verdade, já dissemina aquilo como verdade. Então, quer dizer, vai... E às vezes a fonte é fake, né? É como é o teu caso, o caso do tio que fizeram um Twitter fake teu, né? Não foi? Não, mas eu há 4 anos atrás, na verdade, acabei entrando no Twitter por conta de uma conta fake, assim, uma pessoa tinha usado o meu nome e estava difamando vários artistas, e um dos assessores do artista, de um artista que eu até gosto, me ligou para me questionar, fala, pô, você está falando um monte de besteira, escrevendo um monte de injúria, de coisas sobre o meu artista. Eu falei, mas aonde? Você falou, nem sabia o que era Twitter? Não, né? eu nem sabia. Há 4 anos atrás eu nem sabia. Eu entrei no Twitter por conta disso, para poder desfazer o mal-entendido. Aí fui lá, procurei, realmente tem uma conta, até hoje ela existe, essa conta, que tem Tico Santa Cruz, que não é a minha conta, a minha é Tico STA Cruz, que você não consegue também desfazer, né? Tem que fazer todo um recurso para poder pedir para o Twitter quebrar a conta, enfim. Tá vendo? Às vezes nem a fonte é confiável. Você acha que é o Tico falando, aí quando você percebe, não é o Tico. Mas 1000 vezes. Outro dia me aconteceu com o João Emanuel Carneiro. Antes da novela estrear, eu respondia uma coisa que ele me perguntou. No Twitter? Mas ele respondeu com erros de português. Aí não eu falei, não pode ser o João Emanuel. Aí liguei pro um amigo dele, que é meu amigo, para perguntar se ele tinha Twitter. Ele ligou porque eu nem tenho o telefone do João Emanuel. O João Emanuel disse que nunca teve Twitter na vida, mas esse mesmo lance já me aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Eu já vi gente retweetando o João Emanuel, gente boa, retweetando o João Emanuel Carneiro, entendeu? Até eu me enganei com esse Twitter dele. É tranquilo de ser. Hoje em dia não, porque já mas tem 4 anos. Mas esse vacilou, mas... porque quando ele comete erro de português, você... Sim. Não, mas não precisa nem vacilar, luz. é questão do IP, né? Você consegue localizar. Depois de... Mas aí isso tem que a gente vai falar com a Ana Amélia problema depois. de justiça gigantesco. Mas já está feito o estrago. Já está feito o estrago. Aí, as feridas abertas pela difamação jamais cicatrizam. Fica feito. Claro, mas o seu era assim... nem deu tempo de fazer tanto estrago. Porque o empresário entrou, você explicou que era fake, já botou lá que era fake, pronto. Ele mesmo deve ter colocado que era fake para ajudar. Não, aí eu consegui, através, obviamente, de cruzando informações, porque eu já uso a internet há muitos anos, chegar a um fórum
onde tinha uma senha que era colocada à disponibilidade para o público do fórum, onde todo mundo podia entrar e usar o meu nome para poder falar o que quisesse. E aí eu consegui descobrir a origem, era um jornalista de Recife, que não gostava de mim por algum motivo e que criou essa conta para poder fazer uma brincadeira. Aí eu descobri quem era o jornalista. Eu tenho um blog até hoje, né, que é do Bloglog, que é um blog que na época que não tinha rede social tinha milhões de acessos. Aí eu fui lá e coloquei o nome dele, coloquei a foto dele, coloquei todos os dados dele também e falei, agora você se resolve com as pessoas que vão... O jornalista devia ter... Primeiro já devia ter ética, né? Claro, ética humana. O Cláudio Abramo dizia o seguinte, não existe a ética do jornalista. Cláudio Abramo, um grande jornalista, enfim, que a gente estuda na faculdade, ele era marceneiro, fazia móveis, né? Ele tinha lá seu ateliê de móveis. E aí, quando perguntaram para ele sobre ética jornalística, ele dizia, a minha ética de marceneiro é a mesma da minha ética de jornalista. Eu tenho a ética da vida. Eu tenho, né, no meu grupo social. Você tem ética, você é ética. Não existe a ética profissional, existe o que você aplica, né, no seu dia a dia. Né? É um conjunto de coisas. Né? Mas eu acho que o jornalismo, na faculdade de jornalismo, devia haver cadeiras de direito para ensinar o que é calúnia, o que é injúria, o que é difamação, quais são as diferenças. Tem um estudo crítico embasado disso, eu acho que é muito necessário. Como eu sou professor de faculdade, fico sempre pensando nisso. E não tem, não há essa interseção. Eu acho que nesse mundo moderno, ser advogado é fundamental. Não é? Conhecer o direito é fundamental, pelo menos. Toda hora você precisa de uma coisa Tudo ligada acaba ao desembocando direito. num advogado, né, de alguma maneira. Sim, mas fica caríssimo também você ter um advogado para todas as coisas. Eu fico pensando... Eu sou personal lawyer, né? Eu sou personal trainer. Não, meu advogado então, está aqui se você comigo. tem noção de direito, ou se você, ou porque é um curioso, ou porque é um estudioso, mas se você puder estudar direito, eu acho que sempre é bom. Tem que ter noções claras disso, né? Mas e aí você junta isso com a ética, né? Aí você consegue ter um profissional razoável. Né? Porque a gente sabe que se formam milhares de jornalistas todo ano, às vezes em faculdades precárias, às vezes com ensino precário, e às vezes pouco interessados também, né? Que já se formam para ser apresentadores de televisão. Tem essa... Que agora tem essa saga, né? Antigamente você se tornava apresentador. Agora, numa turma de faculdade, você deve saber disso. Sim. Na primeira aula já tem gente que fala, não, eu não preciso ler isso porque eu quero mesmo ser apresentador de televisão. Embora eu acho que isso cada vez seja mais raro. Pelo menos lá na UF, acho que os alunos são mais conscientes. Mas em outras faculdades, não sei. Como é que eu dei aula há 11 anos, mas ouvi essa pergunta milhares. Como é que eu faço para ser da Nagra, né? Como é que eu faço para ser apresentador? Dá uma tristeza. Aí você fala, você nasce, querida, nasce, né, com o meu genoma e você vai ser da Nagra. Rafael, e esses crimes, injúria, calúnia e difamação, tem a mesma pena? Como é? Tem. O que é injúria? A realidade assim, é bem simplesinho, um exemplo simples. Injúria é quando você atinge a honra subjetiva de alguém. O que é honra subjetiva? O sentimento que aquela pessoa tem dela própria. Né? Então, quando eu chamo, por exemplo, alguém de ladrão, né, uma ofensa à honra subjetiva, diferente da difamação e da calúnia que atingem a honra objetiva da pessoa. Né? O sentimento que os outros têm em relação àquela pessoa. Né? Então, quer dizer, a difamação e a calúnia são crimes que se consumam quando terceiros tomam conhecimento daquelas ofensas que foram propaladas contra você, no caso. E a injúria não. A injúria pode acontecer, pode se materializar, se consumar numa simples conversa entre duas pessoas quando eu te ataco pessoalmente. A sua dignidade, ao seu decoro, te xingando, te enxovalhando de alguma forma. Mas aí, num dia como o de ontem, com tantos campeonatos regionais acontecendo, quer dizer, o juiz que foi xingado aqui e acolá, sei lá onde, ele é um crime? Não, dessa maneira... Mas se você escrever... Se escrever xingando o juiz... se você escrever no jornal, escrever no Twitter ou no Facebook, ou numa revista... Que ele não foi correto na ele é ladrão. Porque tem juiz que é ladrão, né? Ou a gente que está torcendo para aquele time acha. Que o juiz é ladrão. Juiz fala juiz de futebol nesse caso. Nesse caso, há injúria. Há uma injúria. Resta saber quem foi o autor dessa injúria, né? Se ele descobrir ele processa o estádio. Mas é injúria. É uma injúria. Não, estou querendo só tornar mais palatável. Sem nenhuma dúvida, configura o crime de injúria. E a difamação seria dizer que a pessoa não é um bom profissional, que
Que não é um bom profissional, sentido? que frequentemente ele apita mal, ou é um juiz tendencioso, né? E não uma ofensa direta à dignidade dele. E sim um fato ligado à reputação, né? Aí seria a difamação. a difamação. E a calúnia quando você imputa um fato sabidamente falso àquela pessoa e aquele fato está definido na lei penal, né? O sujeito, o fulano me roubou, né? Quer dizer, o crime de roubo está previsto no Código Penal, no artigo 157, né? Eu fui vítima daquele sujeito que me roubou, né? Então, aí está o crime de calúnia, né? Porque o crime, quando você fala que alguém te roubou, né, o crime de roubo está previsto no Código Penal. Então, essa é diferente da difamação. A difamação você atinge a reputação da pessoa e não propriamente imputa a ela a prática de um crime. Basicamente, essa é a distinção. Essas penas e essas explicações, elas servem também para o mundo virtual? Sim, claro. A prática do mundo virtual não é um mundo livre, a lei é o direito, né? O que se encontra, e que o Rafael vai falar melhor do que eu, é que, na verdade, nem a grande maioria das práticas ilícitas praticadas na internet, elas estão previstas no Código Penal. Nós temos um projeto de lei que está em andamento há 10 anos e nem sempre se consegue ou não se consegue aplicar o que se chama no direito de analogia, né? Em função da legalidade, o tipo penal tem que estar escrito no Código Penal. E, por exemplo, no caso da Carolina, que nós vamos comentar, ele vai responder pelo crime de roubo. O roubo é subtrair de alguém coisa móvel. Aí vamos aplicar analogia, arquivos digitais, dados, podem ser equiparados a coisa móvel? Então, existe uma dificuldade de aplicação, na verdade, dos crimes, da tipicidade, dos tipos penais previstos na atual legislação, que é um Código Penal que foi feito para a sociedade analógica, não foi feito para a sociedade digital. Digital há tanto tempo, né? Pois é, mas Pois mas o nosso Código Penal ainda é analógico, tem há 10 anos, está em andamento no Congresso Nacional. Mas a informação é móvel, né? Eu não posso dizer que não é. Aquela foto que está ali, que se movimenta pela rede, eu já acabei de dizer, né? Ela se movimenta, a informação se movimenta. E o hacker, quando vai ao seu computador, ele está se movimentando também, né? Então, não sei se o princípio aí seria estamos esse. aplicando analogia no direito penal, né? Que não serve para tipificar o crime, mas o Rafael fala melhor. E outra coisa que me incomoda muito... serve ou não serve? Eu acho que sim, porque ali o Código Penal é muito claro quando ele tipifica o crime de furto, né? Se apropriar de coisa alheia móvel. O arquivo é um bem seu móvel. Exato. À medida que ele entra no computador e se apropria de uma coisa que não é dele, né? Ele teve que ter um fluxo, teve que se movimentar e teve que trazer essa informação num fluxo, que é a rede. Exatamente. É digital, mas não deixa de ser alguma coisa que se movimenta. Eu não vejo problema. Mas os juízes aceitam isso? Nem sempre. Esse é o problema, nem sempre. Né? Só existe a lei do funcionário público que prevê os crimes praticados, né, através de sistemas de informação, subtração e roubo de dados e informação. Só existe essa lei. E nem sempre os juízes conseguem aplicar o código analógico ao código, às práticas ilícitas realizadas na internet. Isso é uma discussão enorme. Me filio à corrente daquela que não se aplica, nem sempre se consegue. Isso dá uma insegurança jurídica muito grande, porque o juiz, na hora de julgar, ele nem sempre consegue aplicar a legislação em vigor aos crimes praticados na internet. É o que na prática nos disse. Depende o quê? Depende do juiz? Depende do entendimento dele, depende da prova que foi produzida. Não cria jurisprudência com isso? Tem para todos os lados. Pode escolher. Tem para considerar e para não considerar. considerar. É isso que causa insegurança jurídica. E aí vai depender de quê? Vai depender de uma jurisprudência maior, uma decisão de um tribunal superior? Vai depender da aprovação da lei de crimes de informática. Para dizer se aquela conduta pode ser considerada uma conduta ilícita e qual é a pena que se submete o agente que praticou aquele ato ilícito. Então, vou fazer um intervalo e vou voltar para a gente discutir o caso Carol, quer dizer, no que a Carol teve, quer dizer, não quero discutir o caso Carol, não quero discutir a Carol, entende? A foto da Carol. Quero discutir a situação que qualquer um pode viver em maior ou menor grau a partir dessa história,
né? Porque eu acho que ela abre, pelo menos, torna público isso, que a gente não tem uma legislação específica. Então vamos tirar o único lado positivo dessa história, né? Certo, Que é fato. reivindicar a legislação específica. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. No intervalo, a Ana Amélia falou uma coisa interessantíssima, que é assim, não acredite, esse é o mantra da internet, duvide sempre, porque o que eu vi ontem no Fantástico, que a Ana Amélia está confirmando, é que a Carol clicou num spam. Segundo foi anunciado pelo investigador na Delegacia de Repressão de Crimes de Internet, ela clicou num e-mail que chegou à sua caixa postal e ali foi instalado o que chama de Trojan, Cavalo de Troia. Quer dizer, ela só clicou... Ela clicou, quando a mas gente fala clicar, é clicar ou é abrir um anexo? Pode estar dentro, sem ser um anexo, pode estar bem, clique aqui para ver essa foto, No clique corpo do aqui, e-mail. no corpo do e-mail mesmo, sem ser um atachado. É mais perigoso, então, do que eu Aí ela pensava. clicou, ao clicar, ao clique aqui, tá? O que acontece? Instala-se um vírus autoexecutável no seu computador que passa a ter acesso, pode passar a ter acesso remotamente ao seu computador com acesso a todos os seus dados. Ou então a sua caixa de e-mail, que parece que foi, que pelo que foi informado, os crackers que anunciaram, né, que foram, eles declaram dizendo que foi pela caixa de e-mails enviados. Ou seja, existe a possibilidade também da usuária ter encaminhado por transmissão de dados as fotos anexadas no e-mail. Não se sabe exatamente, vai depender da perícia que vai ser digital, que vai ser realizada no equipamento, mas já se sabe o que foi. Mas mesmo que a pessoa não envie, se o cavalo de Troia está lá instalado, pode ter acesso a algum dado da pessoa. De uma forma ou de outra, o vírus ou foi pelos itens enviados, ou foi o acesso remoto a todos os seus dados que constavam do seu equipamento. E como é que essas pessoas vão? Agora chegaram ontem nas pessoas, né, pelo visto. Chegaram. Como é que essas pessoas vão ser punidas? Elas vão Porque um dos acusados, inclusive, que nega naturalmente, ele já é processado por outro crime, quer dizer, nessa mesma área. Furto roubo de dinheiro, né? Dados bancários de também. dados bancários. Inclusive, ele está sem computador, coitado. O computador Coitado. dele está 2 meses, né? Na polícia. Na polícia. Então já tem até precedente, né? No caso... O antecedente. A ficha dele. Já tem lá uma anotação. Isso dá em quê? Olha, vai dar sim. Como a gente fala assim popularmente. Isso é um case muito bacana, porque às vezes não se dá tanta importância, porque pessoas comuns também passam por isso, não é? Claro. Várias passam por isso, vários casos. Por isso que eu falei que a única coisa que a gente pode tirar de proveito bom nesse episódio da Carol é esse. Não é para ela, mas pelo menos pode despertar as pessoas que estão sentadas em cima dessa lei. Exato, a gente tem que ter conhecimento das consequências, nós temos que criar no usuário comum uma cultura de cuidado, de prevenção dos seus dados digitais, ok? Se nós temos cuidado com os nossos bens materiais, podemos colocar num cofre, não é? Documentos importantes. Por que nós também, com nossos dados digitais, não temos os mesmos cuidados? Eu acho que vai muito mais por uma questão de educação para a navegação. Mas o que é ter o cuidado? É ter um antivírus? Por exemplo, seus dados pessoais identificados, seus arquivos, eles devem ficar nunca no seu computador, eles devem ficar armazenados não no seu equipamento, num equipamento móvel, num pendrive, num HD externo, porque no caso, por exemplo, do seu computador ser invadido, as pessoas não terão acesso o quê? Aqueles seus dados pessoais que possam conter informações financeiras sobre a sua vida ou fotos íntimas ou qualquer outra, não é? Posso concordar e discordar um pouquinho disso? Concordo com você. Eu acho que tem que ter segurança, a gente tem que se precaver, mas eu fico muito preocupado com a inversão do paradigma nesse caso. É como se fosse o seguinte, como se a gente colocasse a culpa na Carol por ter as fotos íntimas dela e não na pessoa que foi lá e furtou. Se eu for por essa lógica, eu vou ter que andar de colete à prova de balas pela rua todo dia para não deixar que alguém dê um tiro em mim. Né, para que eu não seja assassinado. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa inversão da lógica. Eu concordo com o que você falou, mas eu acho que é do sujeito lá. Claro. Né, sempre. Então a gente tem que proteger os dados, sim. Para que não ocorra isso. Para que não ocorra isso, mas por mais que você se proteja,
você está sujeito a um vacilo. Exato. Então Porque tem que ter penas duras. eu, por exemplo, até agora estava sujeito a um, porque eu achava que eu não podia abrir anexos. No próprio corpo da mensagem pode Então vir pode o estar link. até no... Porque às vezes você limpando de manhã, porque você acorda, a verdade é essa, você acorda, abre o computador. Quando você abre o computador, tem, sei lá, 300 mensagens, que 3 vão te interessar. Com certeza. Né? São realmente importantes para a sua vida, porque são dos seus as amigos. outras? As outras são todas chatíssimas. Ou chatíssimas, ou tentativas de golpe, acho que ou não sei o quê. Então você fica muito refém daquilo, assim. Porque eles são criativos, os criminosos Concordo. em geral são muito criativos. Mas, Leda, eles vão responder por isso. Houve um processo, houve uma apuração, uma investigação policial muito bacana. Ainda não terminou, o equipamento ainda está na perícia, não é mesmo? E eles serão indiciados pela prática do crime de roubo, né? Extorsão, porque houve uma ameaça, né? Para a vantagem financeira. Todos os 2 crimes, me corrige, Rafael, reclusão de 4 a 10 e multa. São crimes graves. E também o crime de roubo. E espero que sirva de exemplo. Não, né, e que essa exatamente punição o que sirva. mais tem de vantagem nessa história, porque assim, as pessoas confundem, porque ela é uma pessoa pública, por isso que teve velocidade da justiça com relação ao caso, mas eu acho que as pessoas públicas servem também para que elas sirvam de exemplo, para que as pessoas anônimas possam saber por que caminhos devem transitar para chegar até ao processo, Como à proceder. conduta, né, a ser seguida. Eu estou passando por um caso agora que eu tive que fazer, enfim, um boletim, um registro de ocorrência na Delegacia de Crimes de Internet, que, enfim, foi uma coisa que eu tomei por precaução, obviamente. Eu acho que no Twitter, nas redes sociais, existe muita confusão em torno do que pode, como ser injúria, como é calúnia. As pessoas falam muita coisa, todo mundo acha que está protegido pelo anonimato. Esquece que a internet deixa rastros, que todo mundo tem uma identidade na internet, que é o IP, e que a polícia chega, ou os investigadores chegam, né, até essas pessoas. E essa pessoa, que eu não vou, obviamente, jogar luz sobre ela, na verdade, ela está sendo... Eu entrei com um boletim por injúria, por calúnia, por difamação e por ameaça também, que também é um crime previsto, né? E que pode ser feito, enfim, através dos prints, dos registros. Mas o grande equívoco que as pessoas acham que não... mas isso aí você pode inventar um perfil e printar e forjar, como se tivesse sido feito pela outra pessoa. Mas quando o e-mail vem e entra na sua caixa postal e tem ali todo o registro de onde chegou, né, a delegacia, ela aciona, obviamente, faz uma investigação, foi para Através o juiz... do provedor. Então. Exatamente, que descobriu qual é o provedor. O juiz oficia o seu provedor e agora o provedor fornece. Autorização judicial para quebra de sigilo. Do sigilo que vai chegar até esse cidadão, que tem certeza, porque ele continua escrevendo no Twitter, que ele vai sair impune dessa brincadeira. E eu acho que... Mas você viu que ontem na gravação que o Fantástico mostrou, eles também tinham uma troca de telefonemas Eles em achavam que que eles desenhavam. juravam que nada ia acontecer. Né? Exatamente. Gente, eles também mandaram um e-mail para acreditavam. ela para chantagear. Eles são, coitados, ainda bem, né, que eles não são assim tão profissionais. Diz que ele mandou uma foto para o outro de Minas Gerais. Aí, sem querer, eu printei o nosso MSN. Ele estava entregando o seu comparsa. Ele printou o MSN e foi ali que também que a polícia teve mais uma chance de... Mas eles desdenhavam de uma eventual punição, Não, claro. né? Todos desdenham, todos desdenham. Pois é preciso deixar claro que a internet não é tão anônima como se Não, fala. sempre deixa Né? rastro. Se você Agora, realmente aprofundar, eu conheço, tenho uma amiga que recebeu um e-mail injurioso, digamos assim, nem sei se essa palavra existe, Felipe, você que é jornalista, me ajuda. Existe. E aprofundou e eu vi a carta. A NET oficiou ao juiz, o juiz cobrou da NET, a NET oficiou ao juiz e deu tudo. as pessoas precisam. A identidade, o endereço, entrar o na telefone, justiça. tudo. Ela precisa fazer Eu o vi que essa carta. as pessoas não Exatamente. fazem. Não vou mexer com advogado, não. Delegacia, então, nem pensar. Então, Exatamente. é a impunidade que você mesmo falou. Eu demorei alimenta. algum tempo. A Na hora tolerância que gera começou a me impunidade. chantagear para querer dinheiro, foi aí que eu topei. Então, as pessoas falam, não vai mexer com isso não, mas isso dá muito E problema. aí No meu caso, você não fez foi nem uma isso. queixa na delegacia É. de crimes contra a internet. Sim, eu peguei primeiro o Chama processo é delegacia de simples. crimes contra... Repressão a crimes de internet. delegacia né? especializada. O processo é bem simples. Eu printei todas as ofensas, injúrias, tudo. O e-mail, que tem no corpo do e-mail, quando você clica ali, ele aparece todos os dados ali onde tem
da onde foi enviado, com todos os... Enfim, o cabeçalho do e-mail, Então, através disso, os agentes e o delegado podem abrir o processo, se eles acharem que, obviamente, aquilo ali é uma coisa que tenha relevância. Porque também não adianta o cara ficar de brincadeirinha e achar que... Né, no meu caso foi uma ameaça, no meu caso foi uma coisa mais grave que já tem 2 anos, é um perfil criado exclusivamente para ficar o tempo inteiro fazendo injúria, calúnia, difamação. Então eu achei que por precaução, por medida, né, fazer esse boletim foi uma coisa rápida, não é tão difícil de fazer. Então, quer dizer, tinham muitas pessoas anônimas na delegacia, tinham muitos processos acontecendo, o agente me mostrou vários resultados de investigações que funcionaram, ou seja, no caso da Carol, que é uma pessoa pública, todo mundo ficou sabendo, mas existem muitos casos que a imprensa não noticia, mas que resolvem-se por esse tipo de caminho. Então, acho que vale a pena as pessoas repensarem não só suas atitudes com relação ao comportamento dentro da rede, mas também as atitudes de quem está, de alguma maneira, sendo vítima desse tipo de atingido por esse tipo de coisa, e também tomar suas, obviamente, e não deixar medidas, acontecer, né? não deixar chegar na situação limite que chegou ao Tico, né? Que chegou uma pessoa ameaçá-lo. Uma simples difamação já é um crime muito grave, não é uma simples difamação, é a difamação. Eu acho que o problema, foi o que a Ana Amélia falou, é que as pessoas têm medo de ir à delegacia, de envolver polícia. Também, né? E também o que você não vai falou, mexer com Leda. justiça, não. A coisa de pessoas pensarem onde é advogado, nem pensar. Né? De não querer justificar, não querer tomar as medidas cabíveis por achar que isso só vai amplificar o fato. Não pode pensar dessa maneira. Tem uma injúria, tem uma calúnia, tem uma difamação, você tem que tomar as medidas cabíveis, sim. Sim, não precisa chegar a ameaça como chegou o importantes. caso do Chico. Não precisa. Isso, 2 informações importantes para os seus telespectadores. Existe uma prova judicial irrefutável, que é chamada de ata notarial de internet. Não é? O tabelião, com a sua fé pública, né? Você vai lá, você mostra o seu site, você dá o endereço para ele e ele vai atestar que, saibam quantos quiserem, que naquele dia vai fazer uma ata notarial daquilo que ele está vendo na internet. Ele vai printar a página com a injúria, com a calúnia, com a prática a comprovação do crime, e você vai entrar com isso na justiça, que é a sua prova de que ocorreu, fixa a data e os prazos daquele fato na internet. Em redes sociais, vocês famosos devem tomar o cuidado de conseguir a chamada conta verificada. Né? Se você eu te sigo no Twitter, né? Então, Leda Nagli oficial, tem que ter aquele xizinho azul assim para eu saber que eu estou falando, que eu estou teclando com você. Todas as pessoas públicas deveriam, porque por falta de conhecimento também, fazer junto à administração do Twitter, obter o seu selo de autenticidade, na verdade. Eu vou mandar para você, para você também. Só um adendo com relação a isso. Essa mesma pessoa que está sofrendo, quer dizer, que vai ser processada, ela já tem 4 outras pessoas que ela também segue, também faz as mesmas ameaças, injúrias e tudo. Então, quer dizer, uma vez que o meu processo, que o juiz sentencie e julgue ele culpado, ele já não é mais réu primário. Então, no segundo processo, que a próxima pessoa entrar que já está preparado, ou seja, ele já vai ser... julgado já então não é mais uma como pessoa que está viciada nisso. É um reincidente específico. Reincidente, exatamente. Não é mais primário. Exatamente. Reincidente específico. Porque as pessoas não estão acreditando que isso tem Não estão alguma levando coisa. fé. Bom, também não acreditam porque muita coisa no Brasil não vai adiante. Como acontece, não como é à nós toa vimos também, isso né? em escola, como nós vimos isso, né, Rafael, com menores de idade, da menina que teve algumas cenas mais íntimas com o namorado, que o namorado tirou, filmou pelo MSN, pelo celular e jogou na internet. A garota está trancada dentro de casa. Isso é ambiente de trabalho também. Ou seja, são situações que de invasão mesmo de privacidade, né? Eu acho que é uma questão de postura do usuário, bullying também, de postura do usuário diante das redes sociais. Esse caso, esses casos, nós estamos falando em casos de invasão de privacidade, mas como eu estava comentando ali fora com o Felipe, existem muitos casos também de evasão de privacidade. É a própria pessoa que conta tudo acerca de si mesma.
ela torna pública a sua vida particular. E depois não quer que saibam, né? Quantos casos aconteceram nos Estados Unidos, no Facebook, que a pessoa avisou, olha, vou viajar. Ótimo, que maravilha. Né? O ladrão soube, foi lá, roubou, tudo tranquilo, que sabia que ele não estava em casa. Então, qual a necessidade que a pessoa tem de postar informações pessoais, né, identificáveis, e depois você vai pagar por isso? Não tem jeito, né? Existem pessoas que mal intencionados. Porque, assim, as pessoas públicas, aí nesse caso, são diferentes. Por exemplo, quando o Tico vai fazer um show, vou usar o seu exemplo. Sim. E coloca lá, hoje aqui no Recife, não sei o que, não sei o que lá, ou aqui em São Luís do Maranhão, ou aqui em Belo Horizonte, ou aqui em Brasília. Porque ele está lá, Tá é divulgando. público que ele está lá. Ele Né? tem que divulgar. Interessa a ele, é Sim. profissional que ele divulgue isso para as pessoas que te seguem no Twitter. Onde que vai ser o próximo compareçam ao show seu dele? Sim. Não é? Claro. Diferente dele dizer que eu vou comer o pastel ali na esquina, né? É completamente. Mas Acordei, check-in. É. vou almoçar. Quer dizer, as pessoas também têm que ter um certo desconfiômetro, né? Isso tem que ser, essas redes sociais têm que ser usadas exatamente para isso, para divulgar trabalhos Sim, e tal. cada um tem a Ou sua para maneira de divulgar utilizar. ideia. Ou E que não, ideia, e que não se exatamente. confunda isso que a gente está conversando aqui com censura. Claro. Né? Não, Porque as de pessoas jeito não nenhum. podem confundir, achar, porque estão querendo me censurar porque agora a liberdade de expressão. As pessoas têm que saber que existe uma coisa chamada liberdade de expressão e outra chamada respeito. Né? Respeito à dignidade do que está sendo... Dignidade Bom senso. Exatamente. Tem muito nome aí. Tem muitas pernas esse povo. Exatamente. Não é? Então tem que se tocar também, né? Essa coisa do spam, eu acho que tem uma indústria mesmo de Claro, gente claro. de má fé, Quantos né? e-mails você recebe por Impressionante. dia, né? São Não, centenas de e-mails, como você disse. Não, e tem- maioria Dá você maior não tem trabalho fora, de manhã. né? Vocês devem passar a mesma coisa que eu não sou diferente de Que é ninguém. importante Eu levo um esclarecer tempão para também. Direto limpar, pro lixo, né? para chegar onde eu preciso chegar, para começar o dia, entendeu? Leandro, Pô, o que eu acho importante chatice. esclarecer também é que, evidentemente, que é fundamental você noticiar um crime para que ele seja apurado, especialmente a autoria. A autoria é muito difícil de ser identificada às vezes. Mas é preciso estar atento também que a lei estipula um prazo para que aquele direito de ação seja exercido, né? Porque calúnia, difamação e injúria são crimes que se processam mediante uma ação penal privada. Então não basta você noticiar, você tem que estar atento ao prazo da lei para você exercer o seu direito de queixa, para você propor ação penal contra aquela pessoa. Porque não são crimes que o Ministério Público vá cuidar. No caso desses então- três, injúria, calúnia e difamação, qual é o tempo? São 6 meses. Ele tem Da 6 data, meses. da data em que se conhece a autoria do delito. Então enquanto ele não conhece a autoria, O prazo não por está exemplo, se for um perfil falso, fake, que te faz uma infâmia, né, uma ofensa qualquer, e você não conhece, só passa a contar o tempo... da quando data você... em que se conhece o autor daquele suposto ilícito. Ok. Né, Então, a mas pessoa tem muitas esse tempo pra pessoas dar noticiam e acham que isso automaticamente vai andar. Não é bem assim. Tem que se estar atento a um prazo de 6 meses. Ou acompanhar a investigação. Como assim? A pessoa sofre aquela injúria, aquela calúnia, aquela coisa lá, seja lá o que for. Quando não se conhece a autoria, você vai a uma delegacia de polícia para noticiar aquele fato de que você foi vítima. Né? E quando se conclui, quando se chega à autoria, Então o tempo não começa quando você noticia na delegacia, só não. começa quando a autoria é descoberta. é definida. E Exatamente. depois de 6 meses, quando você descobre, você não tem mais o direito de prestar queixa. É isso? Você descobriu hoje. Hoje é dia 14 Você de maio. descobriu hoje, você já se Você conhece... tem até 14 de novembro para tomar uma atitude, é isso? Exatamente. Se houver materialidade, se o crime tiver materializado e já se souber a autoria, Depois ele prescreve. você tem 6 meses. A prescrição, independente do conhecimento da autoria, ela está fluindo. Então, Isso é importante se que as sofrer uma pessoas calúnia, saibam. é bom tomar Se providência for uma logo, calúnia, né? corra. Corra logo. Anda né? rápido. Vá logo a uma delegacia. Ô, Tico, mas indo para o lado bom da internet, vocês se conheceram, os detonautas se conheceram pela Sim, internet? 97. Na verdade, eu só tenho coisas positivas para dizer da internet. Acho que a Tirando internet... esses dois caras. Mas isso acho que é comum também, é uma coisa que cabe também aos tempos modernos, né? Então a gente tem que estar também preparado para viver sobre No isso. mundo analógico também tinha isso, né? Um monte de coisa Exatamente. boa e umas coisinhas ruins. Sem né? dúvida. E a internet foi, na verdade, sempre foi o caminho mais eficiente para, pelo menos para o Detonautas que surgiu na internet em 97, na época que ainda não existia rede social, não tinha nada disso, era um chat, né, naquela época, e era ICQ ainda, era uma coisa Troca de tipo, e-mails no máximo, troca né? de e-mails, e não tinha nem conteúdo em português,
não tinha muito conteúdo, não tinham páginas em português, eram pouquíssimas páginas em português. Então, dali para frente, a gente sempre utilizou a internet como meio de disseminação do nosso conteúdo. Obviamente, as redes sociais facilitaram muito isso, porque a gente hoje atinge milhares de pessoas. E a gente sempre foi a favor do download, sempre foi a favor da liberação das músicas para que as pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo. Lembrando que nem todo mundo consegue comprar um CD, nem todo mundo tem dinheiro para conseguir, né, ter acesso a... E a gente sabe que os CDs são caros, que tem muitos impostos em relação a isso, que é uma discussão que vai mais além. Né? Então, quer dizer, o Detonautas sempre disponibilizou a obra toda digital para que as pessoas possam baixar. Mas isso não é um prejuízo enorme? As pessoas podem comprar também, é uma opção. Você está disponível, ninguém vai comprar. Depende, tem muitos fãs que, até por serem fãs e gostarem do trabalho, compram. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho o hábito de ir no iTunes, por exemplo, e comprar a obra do artista que eu quero ouvir, mas já baixei também. Entende? Se eu achasse que... E eu não acho que isso seja pirataria. Eu acho que a pirataria está vinculada com quando tem venda, né? Quando alguém está baixando aquilo para vender para alguém o conteúdo. O que não é o caso quando você baixa para poder ouvir na sua casa ou para assistir um filme, enfim. A indústria está nessa batalha, né? Mas eu acho que nesse caso vai ter que se adaptar porque a juventude toda se mobiliza e é uma outra forma de consumo. Não tem volta. Não tem mais volta. Né? E para a gente foi muito positivo, assim, a gente sempre se desenvolveu bem, tem contato direto com os fãs, blogs. E esse aqui é o CD que está... um EPzinho que a gente fez, é um EP, na verdade ainda. EP? Um EP é porque é reduzido, são 5 músicas só, que a gente disponibilizou na internet, a gente fez uma tiragem, a gente já distribuiu mais de 40 mil discos desse daí, de graça nos shows, porque eu acho que, na verdade, hoje em dia o artista ganha com o show, e com o fato do público conhecer a obra dele. Nem sempre o artista tem acesso à rádio ou a uma TV para poder divulgar sua obra. Então é a maneira que a gente encontrou, paralela ao que as mídias tradicionais invocam, né? Que a gente, enfim, consiga sobreviver nessa era digital. Também você tem que achar um outro caminho, né? O tempo mudou. A indústria tem que achar um novo caminho. Claro. Né? As TVs têm que achar um novo caminho. Todo mundo tem que achar um novo caminho. A gente, na casa da gente, no trabalho da gente, na vida da gente. Como teve na Revolução Industrial, provavelmente quem fazia produtos manufaturados teve que se adaptar. Essas revoluções acontecem de cada dia de forma mais curta. Exatamente. Espaços de tempo curtos. Nessas revoluções o tempo inteiro. Você falou de 97, né? Outro dia. 97, não tinha nada disso que a gente está vendo, né? O Facebook é de 2004. Exatamente. O Twitter, se eu não me engano, é de 2006. As coisas são muito rápidas. Daqui a pouco vai ser outra rede social. Então, a gente é preciso que, né, na forma jurídica, né, que a forma da lei trate disso, é preciso que a sociedade trate disso, porque isso muda muito rápido. A gente tem que começar a contemplar... Nada envelhece tão rápido quanto a tecnologia. Exato. E o direito, invariavelmente, não acompanha a velocidade dessas mudanças, né? Mas a imprensa também não está acompanhando, né? Acho que não. Eu acho que muitos poucos têm consciência do que está acontecendo. Você pega o jornal de manhã e o jornal está velho. O jornal Se você abrir o jornal na frente da internet... O jornal tem... Hoje o papel do jornal é outro, eu assino 3, eu não consigo viver sem jornal. Continua lendo. Eu preciso do jornal. Né? Como eu preciso do livro, eu preciso. Eu também gosto de folhear. Mas você não se informa mais pelo jornal. Quando você não é mais jornal, só, né? A gente tem que lembrar tem que ter uma contextualização do jornal. Acho que o jornal tinha que cumprir essa função. Que em vez de te informar, porque você já foi informado pela internet, é você ter a contextualização através de pessoas que vão te dar uma informação menos superficial do que a internet te deu. Saiba mais. A gente tem uma geração inteira agora sendo criada já. Por exemplo, meus filhos são de uma geração que... não teve acesso ao CD, ao LP, ao jornal, já está tudo vinculado à internet. Então, você explicar para ele o universo que a gente viveu há 10 anos atrás, por exemplo, que é pouquíssimo tempo, não é nenhuma geração, é complexo, porque ele vai olhar e vai falar, isso aqui não é da minha realidade. Mas é o seu caminho, você não precisa demonizar a internet por causa disso. Exatamente. Acho que você pode dar as duas coisas. Você está criando um filho, você vai dar acesso à internet, claro, mas é importante que você mostre a ele o que é um livro, né? Como é que se configura um pensamento, que as ideias não cabem só em 140 caracteres. A cultura de 140 doses. Você deve expandir. Então, é muito importante você conseguir balancear isso na educação de um filho hoje em dia. Imagino que seja uma dificuldade.
principalmente a se aprofundar, né? Porque a internet é uma piscina olímpica com profundidade de piscina de criança. Se você cair de cabeça, né? vai quebrar o pescoço. Então, vai mesmo. É bom realmente tomar se aprofundar. muito cuidado. Tem que botar água nessa piscina. Porque você lê coisas que você não sabe a procedência, não é? Verdades definitivas que não resistem. Né? Tem um caso recente até, desculpa me alongar nesse assunto, mas com a questão dos alunos da USP, que foi noticiado que os alunos tinham feito uma revolução porque estavam querendo fumar maconha no campus. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu acho que na USP é uma faculdade, uma universidade importante do Brasil. Com alunos que têm consciência. Sim, de uma cadeira que, enfim, eu achei muito superficial que fosse. Eu me aprofundei, no caso, descobri que existiam questões políticas muito maiores envolvidas naquilo ali. Usei meu blog para destrinchar tudo. E botei fontes, porque é importante que você coloque as fontes de professores, de reitores, de alunos, para que as pessoas possam olhar no Twitter e elas não tomem uma conclusão, porque falam assim, os alunos estão fazendo baderna porque querem fumar maconha. Aí isso aí se divulga de uma maneira tal que vira uma coisa que você não tem controle. E depois não tem mais fibrose, né? Exatamente. Não tem E aí até chegar a informação original... E até hoje tem gente achando que era isso. Exatamente. Tem, até hoje. Porque isso foi muito menos divulgado do que... A retratação nunca tem a retratação que não tem o mesmo adianta. espaço nunca. Qualquer um vai continuar Não se foi pensando. colocado, por exemplo, que o problema ali era por causa de uma reitoria que foi imposta, que não foi votada. Então, quer dizer... Mas isso também era muito mais amplo. Muito mais amplo, Isso muito vem, maior. o Tico tem um perfil que é cada vez mais raro nos artistas de hoje, que eu acho, que é esse perfil do envolvimento, do engajamento, que tem que ter. Eu sempre te vejo envolvido com questões políticas e manifestações na Assembleia Legislativa e tudo mais. Isso é importante, porque às vezes as pessoas na modernidade têm a impressão que a vida cabe no Twitter, no Facebook, e a vida é muito mais do que isso. Né? A participação política, que parece que se perdeu, que era na década de 60, 70, um jovem engajado que realmente tinha sua identidade confirmada, e parece que agora não, ela tem identidade confirmada nas redes sociais. Sim. Então a gente tem que ter esse paradigma um pouco mudado, e eu acho que você faz um excelente trabalho, Tico, quando vai a essas manifestações e quando mobiliza a população para questões políticas, porque só existe um caminho, a mobilização, a política. Eu acho que as redes sociais podem mobilizar as pessoas, mas se elas não forem para as ruas... Ela é só um caminho para que as pessoas vão para as ruas. Hoje as pessoas estão gastando mais tempo, né, para administrar a sua vida online do que da sua vida offline, né? Essa que é a grande verdade. Você escolher o caminho do meio sempre. Eu fico com medo que as pessoas vivam só online. Também. Por isso que eu citei o caso Elas estarão virtuais sempre, literalmente virtuais. Tá ficando tudo bem. A imprensa não pode viver só online, porque o online demanda uma velocidade muito grande, que a imprensa precisa de um pouquinho de tempo de reflexão para apurar, para amadurecer, ouvir outro lado, né? Para decidir se vai botar uma foto, não vai botar uma foto. Não, uma coisa nunca vai matar, o online não vai matar o offline, o jornal vai existir. É como o teatro, o cinema, como o teatro e a TV. Pro teatro, da TV pro cinema. Sempre foi assim, já foi tem quebrado. uma história, Harmonicamente. Porque você vai dar em 140 caracteres, ou sei lá, em 12 linhas, não sei quanto tem aquele do Facebook. Porque às vezes quando eu escrevo uma coisa, eu falo assim, transforma em nota. Mas eu sou meio naif, assim, não sou uma fera, entendeu? Por isso que eu gosto mais do Twitter. Porque aí dou minhas broncas, ou eu comemoro ali o seu trânsito para Barra. Meu trânsito, as explosões do metrô. Porque tudo hoje em dia é muita falta de respeito também, né? As pessoas fazem o que querem, na hora que querem. Se você denuncia ali, pelo menos alguém reage. Ou nem que seja para ficar bem com você, né? Aparece um secretário, às vezes aparece até o prefeito, falando, olha, não é bem assim e tal. Mas ele é obrigado a se posicionar. É como o jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo não é a denúncia, mas ele começa com a denúncia. A denúncia. Alguém tem mas que aí denunciar. Você vai aprofundar, você não vai ler um artigo de um antropólogo, de uma pessoa que está estudando aquele assunto no Twitter. Tá aí um bom papel para o jornal. Você vai ler no jornal, claro. Por isso você precisa, uma coisa complementa a outra. Não, e tomar muito cuidado com quem você está seguindo, porque quem você está seguindo vai moldar, muitas vezes, as suas opiniões também, né? E vai moldar até os assuntos com quem você vai discutir. Você está numa mesa... Porque, cara, é inevitável que as pessoas hoje em dia estejam conectadas com os seus celulares, nas redes sociais, aí você chega numa mesa, ninguém está conversando e está todo mundo no Mas ninguém Twitter. convidou aquele celular para a mesa. Eles não foram convidados.
Centenas de pessoas Na mesma mesa, se conversando pelo Twitter, né? Mas olha, já foi assim com o telefone celular logo que ele surgiu. Eu me lembro de ter ido a um almoço num restaurante e tinha uma mesa, não era na mesa que eu estava, mas tinha uma mesa do lado de senhoras muito bonitas, muito elegantes e tal. E todas falavam no celular. Eu suponho que uma falava com a outra, porque não é possível. Entendeu? Logo no começo que surgiu o celular, ainda eram aqueles tijolões. Né? Era assim, meio moderno, meio chique. Olha como eu sou up-to-date, entendeu? Eu falo no celular. E, no entanto, não. Agora não, já é cafona. Já, as pessoas vão se elas vão se ajeitando também, né? Uma pessoa chique não fica no celular enquanto está na mesa do restaurante com a outra. Né? Falando com uma terceira. A coisa começa a se organizar. Estados Unidos mas ainda tem um tem gente agora. que grita. A vida íntima, na fila do banco, no restaurante, você participa. Você está jantando e está ouvindo toda a vida íntima. Ouvindo a história do outro, brigando com a mulher, tá, maluquice. Mentindo que está num lugar que está no outro. Que tá no outro, dá vontade da gente gritar. Mentira, né? Nossa. É uma grande maluquice. A internet, ela, na verdade, o que ela deu ao mundo? Ela simplesmente, ela não fez... A grande revolução da internet foi oferecer todas as faces do ser humano. Né? Ao mesmo tempo, não saiba usar, né? O Heidegger já dizia que o disponível, problema da técnica não é a técnica, é a sociabilidade em torno dela. É isso que a gente tem que estudar, é a partir disso que a gente tem que perceber, que acho que é o que a gente está fazendo aqui. Tentar entender como é que as relações sociais se processam a partir dessa tecnologia. E como foi importante, por exemplo, para casos de dois artistas aqui, é como as redes sociais foram importantes para furar uma barreira que antes vocês só precisavam das redes, das empresas jornalísticas. Hoje a internet deu para vocês o quê? A oportunidade de vocês criarem os seus próprios caminhos, criar o seu próprio público. Principalmente isso que eu acho mais bonito, sabe? Ela está aí. Saiba usar e que seja para o bem. Exatamente. Então, a gente podia terminar esse bloco com uma música sua, né? Pode ser. Que está disponibilizada na internet. Está livre na internet. Estará aqui, perto de você. Eu quero agradecer aqui ao meu amigo. Enfim, queria agradecer as pessoas que seguem no Twitter, que estão no Facebook, que estão ali de boa vontade mesmo, e todos os fãs que baixam as músicas e que conhecem o trabalho. E hoje é aniversário da minha mãe, queria mandar um beijo pra ela. Que gracinha. Beijo, mãe. Parabéns. E pros fãs também vá ao show. Vá ao show, você ainda ganha o disco. Olha, e entre no site do Detonautas, detonautas.com.br, tem Facebook, tem Twitter, tem tudo. Tem tudo que você quiser, a gente todas tá lá. as mídias. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de sair e andar sem direção, sem destino e sem medo da morte. Simplesmente andar e ouvir o que dirá meu coração. Eu sempre fui um cara de sorte, eu conquistei foi com o suor do meu trabalho. Eu nunca desisti, não me curvei, não me entreguei, não me deixei levar. E essa corrente que prende pelos pés, eu arrebentei com os dentes. Não me entreguei. O impossível por mim, eu não vou deixar que alguém conquiste o impossível por mim, baby, eu não vou deixar. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de olhar no fundo dos seus olhos e te pedir perdão por tudo que eu falei sobre o amor, sobre nós dois ou sobre o mundo.
Às vezes eu perco a razão. É que eu não reparei quando você me protegia em silêncio. E eu não soube expressar o meu carinho, meu amor em palavras de novela. Mas quando a gente cresce, a gente aprende a dar valor a quem tá perto. Eu vim dizer que eu voltei pro meu lugar. Não vou deixar que alguém conquiste o impossível por mim. Ah, eu não vou deixar que alguém conquiste o impossível por mim, baby. Eu não vou deixar que alguém conquiste o impossível por mim. Ah, eu não vou deixar que alguém. Oh. Muito bom, obrigada. Intervalo, a gente volta já já, sem censura no programa da TV Brasil. A gente começou o programa falando no livro do Felipe Pena, no jornalismo não há fibrose. Mas a gente vai falar um pouco mais dele também nesse bloco. Mas eu vou abrir esse bloco, mostrou? Miller mostrou. Eu vou abrir esse bloco falando com o jornalista Luiz Fernando Viana, que escreveu a discobiografia, é assim mesmo? Esse foi o nome criado. Do João Nogueira. Esse projeto, o projeto Samba Book, tem os CDs, tem blog, tem tudo, né? É um projeto. Esse foi um projeto idealizado... Esse aqui? Esse é o projeto completo, a caixa Olha, completa. que bonito, hein? A versão integral O João do projeto. merecia. João e seu clube do samba, como eu Exatamente. gostava disso. O projeto começou com até o Diogo Nogueira, filho do João, idealizando junto com o empresário dele, Afonso Carvalho. Outras pessoas se associaram. Aqui. A ideia era exatamente devolver ao João esse protagonismo que ele acabou perdendo nos últimos anos, protagonismo na música brasileira, no samba. Então, isso que você está na mão são 60 partituras de músicas dele. Olha que barato. Cifras para quem quiser começar a tocar as músicas dele, com as letras e tudo. Olha as 200 milhas. 200 para lá, Lembra das os primeiros 200 sucessos para lá, dele. Muito bom. João e o meu poeta Paulo César Pinheiro. Então tem isso também, esse fichário deve chegar a estudantes de música, para pessoas começarem Muito a legal. conhecer mais a obra do João. Lancelotti com Silvio César. Paulinho Pinheiro foi um grande parceiro dele, né? Foi o parceiro mais frequente e com mais Mas sucesso. teve com Ney Lopes Ney também. Lopes. Tinha muitos parceiros. E Paulo fazia César é incrível, Fazia né? muita letra sozinho, muita música e letra dele, que eram ótimas. 200 pra lá, Espere a Nega, Mariana da Gente, muitas coisas bonitas. E aí tem o... Tem até com o Martinho. Eu não sabia que ele tinha sido parceiro do Martinho. Ele fez o João e José, uma música que o Martinho se chama José, né? Martinho José Ferreira. O Martinho fez a parte do José e entregou para ele fazer a parte do João. Grandes músicas do repertório de Clara Nunes, né? Banhos de Manjericão, porque eu abri aqui agora, me lembrei. As Forças da Natureza. Forças da Natureza, Muita lindo. coisa fizeram placar. Clara era casada com Paulinho Pinheiro. Era casada com Paulo Pinheiro. E aqui Recebi tá... em primeira mão. Esse é o livro. É o livro. Então, É seu, você reconhece? Criou-se esse conceito de discobiografia, que é uma ideia de fazer um painel da vida do personagem através dos discos dele. No caso do João, 20 discos, sendo 18 solo e 2 coletivos. Então, é uma chance das pessoas conhecerem a vida e a obra dele passo a passo, disco a disco. É interessante também porque, infelizmente, esses discos não estão em catálogo, né? Eles não estão disponíveis nas lojas, na internet, em lugar nenhum. Porque as gravadoras foram tirando isso de catálogo, então hoje, se você quiser comprar, não consegue. Na internet, assunto do qual a gente está falando tanto, você vai encontrar das mais variadas formas. Pode baixar as músicas separadamente, pode ver os vídeos no YouTube,
mas infelizmente você não tem mais como comprar os produtos originais como eles eram. Esses 2 CDs que foram gravados, né, resultado de um DVD com 24 músicas, recupera um grande sucesso dele, 24 sucessos dele, e através de cantores, obviamente, contemporâneos, desde amigos como Martinho, Berto de Carvalho, Zeca Pagodinho, até gente mais nova como Marcelo D2, Seu Jorge, que são grandes fãs dele. Então já é uma chance já funciona como porta de entrada para as pessoas que por acaso não conhecem muita coisa da obra do João, conhecerem. Mas a gente fica sempre querendo que as gravadoras possam relançar esses discos originais para quem quiser conhecer como eles eram originalmente. O livro, de alguma forma, cumpre essa função de porta de entrada também, porque vai apresentando esse disco, como é que eles foram gravados, as histórias deles, as músicas, quais são elas, e algumas histórias da vida do João, para se ter uma ideia de quem foi esse personagem muito rico, que eu sei que você conheceu também. Conheci muito. João e Ângela. João e Ângela Nogueira, seus filhos. E seus filhos, Diogo era pequeno nessa época. E Clarice e Tatiana. A menina, como é que chama? Tem Clarice, Tatiana e também tem Valéria, que não é filha da Ângela, é filha de outro relacionamento. E teve o Clube do Samba, né? Só pelo papel do Clube do Samba, o João já tem uma importância muito grande, né? Quer dizer, numa época em que já não se tocava muito samba nas rádios, muita música brasileira, ele levantou essa bandeira, criou um Clube do Samba inicialmente no Meier, depois foi para a Barra, onde só se tocava, né, samba, música brasileira, e que o assunto voltou à imprensa na época, foi em 79 que o Clube do Samba foi criado, e ele virou assim, realmente um líder naquela época desse movimento, atraiu dezenas de compositores e músicos, e foi fundamental para o samba ter uma recuperação naquele momento, que depois deixou de ter, lá ali no início dos anos 90, até por causa da crise econômica, governo Collor, mas felizmente depois voltou a ter com o sucesso do Martinho, do Zeca, do Jorge Aragão, do Arlindo Cruz. Hoje vive o samba em melhor momento do que vivia no passado. E é um ótimo momento para o João ser recuperado também, ter seu valor reconhecido. Faz sentido, né? Não é? Foi uma luta dele também, né? Muito dele. O Clube do Samba era bárbaro. O samba começou na casa dele, no Meier, no José Veríssimo. Depois tinha os bailes na sede do Flamengo, ali no Morro da Viúva. Depois saía na Avenida Rio Branco. Saía na Avenida Rio Branco, Carnaval. Era muito bom. E tinha sede depois na Barra, a partir de 83 foi ele para a Barra. Onde, infelizmente, foi o início do cadafalso dele, porque ele não conseguiu manter aquela casa dando lucro. Era 83, a inflação era galopante, manter uma casa de samba era impossível quase. E ele contraiu muitas dívidas e isso complicou profundamente a vida dele até o final, né? Na verdade, só há alguns anos a família pôde ter os direitos autorais recuperados, porque estava tudo penhorado para pagamento de dívidas trabalhistas, tudo isso até poucos anos atrás. Nossa, disso eu não sabia. Até gente, pelo que me conta, até gente que roubou o João no Clube do Samba entrou com processo trabalhista contra ele. Ele foi alvo de uma avalanche de processos. E a família só limpou o nome agora, recentemente. Eu tive o privilégio de ver um show do João, um aniversário, um show privê, um aniversário de um amigo em comum, o Mário Rui, um aniversário dele ali, um show íntimo, pô, que maravilha. Esse era amigo dele, né? Era amigo pessoal dele, ele fazia shows para os amigos. Ele era muito generoso nisso, né? Às vezes até ele, quando chamava ele para um show, não exatamente de amigo, mas um show mais informal, ele perguntava, é dinheiro nenhum ou vai ter algum, né? Quer dizer, é de graça. Mas ele fazia mesmo assim, muitas vezes por generosidade. Ele tivesse essa impressão de generosidade, de companheirismo, né? De amizade mesmo, muito sólida entre eles e entre as pessoas que estavam ali naquele show. Muito bom, né, ele com a Ângela. Com a Ângela. Um figurino bem anos 70, né? Casamento. Eu gostava muito desse casal. Casamento de 75. Essa é a mãe do Diogo. É a mãe do Diogo. É a mãe do Diogo. Ele dizia que... Bela Ângela. A Ângela é muito bonita, ele talvez nem tanto, mas ele dizia que em 5 minutos de conversa me acham bonito. Ele era muito sedutor com as palavras. Né? Ouvindo os sambas a gente percebe isso, né? A maneira que ele sabia usar. E ele jogava muito com isso, né? Com charme, né? O Diogo é muito parecido com ele nesse sentido. Nesse sentido, o Diogo é mais, né, claro bonito. Que o Diogo é mais bonito, porque é filho da Ângela, que é linda. Né? O que misturou, a Ângela se deu O Diogo bem. pegou o melhor dos dois. Pegou o melhor dos dois.
A voz do João e a beleza da Ângela. Mas João era muito sedutor, né? E cativava as pessoas, né? Ele às vezes também era explosivo, tinha um temperamento às vezes difícil, mas as pessoas continuavam gostando dele por causa dessa capacidade de seduzir. Ele rolava um sincerão assim com ele. Exatamente. Não mentia, né? Olha aqui que barato, com marrom. Super jovens. O Sony lançou muitas coisas dele, inclusive um Ser de Luz que eles fizeram para Clara, logo que a Clara morreu. Ele, Paulo César e Mauro Duarte fizeram para Clara e foi um sucesso da Alcione. Eu vi aqui no CD ou no DVD que tem o Mineira, que tem o Poder da Criação. Né? São músicas... Forças da Natureza com Teresa Cristina, que legal. Mineira foi para Clara, né? Música totalmente dedicada a Clara. Depois eles fizeram... Poder da Criação também foi Clara que gravou, não foi? Também, mas o João, né? Foi gravado pelo João. Porque aí o Paulinho chamou essa trilogia do Alumbramento, que é Súplica, Poder da Criação e Minha Missão. São 3 músicas muito bonitas que falam dessa possibilidade de criação, de inspiração. Delícia, delícia. A parceria era muito boa, mas João também era um grande letrista, tinha letras muito bonitas mesmo. E você fez o livro como? Você... Olha, muitas entrevistas, sou repórter, jornalista, então a gente parte logo para as entrevistas, né? Quer dizer, teve um processo de pesquisa, de reouvir os discos, mas tem mais de 40 entrevistas feitas para a gente costurar essa história. A proposta é que o livro não fosse muito longo, não era a ideia de fazer uma biografia realmente, até porque aí exigiria muito mais tempo, mais pesquisa, mas deu para ouvir cerca de 40 amigos. Quantos discos? São 20 discos, aí repetem as capinhas. Mas... São 20 discos, 2 dá uma coletivos. geral na história dele. Ele talvez só não tenha feito mais, porque ele também brigava um pouco com as gravadoras, né? O Chico sabe como é que é, não é fácil a vida com gravador. E ele, como você falou, ele era sincerão, então ele falava coisas que nem sempre as pessoas gostavam de ouvir. Isso fez com que ele fosse trocando de gravadores com uma certa velocidade. E isso também deixava mágoa. Ele gostaria de ter feito talvez mais discos. No final da vida ele tinha uma dificuldade de gravar. Mas ele pagou o preço por essa sinceridade, pelo estilo dele. Dizia que gravadores tinham que gravar mais música brasileira. Ele tinha bandeiras bem claras, assim, não fugia da raia, não. Hoje em dia a gente pode até dizer que havia uma certa xenofobia nisso, mas eram outros momentos, anos 70, uma outra época. Então ele até de uma maneira folclórica, ele às vezes exagerava, né? Uma vez jogando bola no campo do Chico Buarque, ele não passava a bola para uma pessoa, e aí foram falar, mas por que você não está passando a bola? Ele falou, não passo bola para roqueiro. Então tinha essas implicâncias dele. Olha, gente, mas teve tanta gente naquela passeata contra a guitarra, né? Pois é. Mas toda essa história faz parte de coisas positivas que geraram para a música brasileira. O próprio rock bebe muito depois da ninguém música tá usando a brasileira, guitarra. né? Você vê ali na foto da passeata, você vê quem está usando a Gil também guitarra. aquela passeata. Pois, Isso aí é um material maravilhoso também, né? Que a internet proporciona muitas coisas, mas não te dá o privilégio, o prazer de pegar uma coisa, um livro e poder ver essas fotos como a gente estava vendo aqui agora. É a cara do João isso, né? Não passa bola para o roqueiro, fala aqui. Falou naquela hora, hoje em dia também nem falasse isso. Tem vários roqueiros fãs dele. Claro. Estaria amigo de todos. Você aqui, você fala em outros ensaios críticos sobre a imprensa? Na verdade, o livro começa com esse ensaio que virou Esse livro, eu tenho um livro que se chama Teoria do Jornalismo, que está traduzido em vários países da América Latina, está em espanhol, né? E na Espanha também. E essa frase, no Jornalismo Não Há Fibrose, né, acabou sendo uma frase muito citada, né, entre os estudantes de jornalismo da América Latina, e eu resolvi abrir o livro com esse ensaio crítico sobre a questão da difamação. Mas tem ensaios aí sobre a interseção entre jornalismo e literatura, o chamado jornalismo literário. Tem um ensaio sobre as confissões de Jean-Jacques Rousseau, que é a primeira história de difamação forte que se tem lá no Iluminismo, entre o Rousseau, o Diderot e o D'Alembert, os enciclopedistas. Teve um panfleto apócrifo que foi distribuído contra Rousseau, e Rousseau se retirou dos enciclopedistas por causa disso, dizendo que ele tinha filhos fora do casamento, coisas desse tipo. Então a gente imagina que é uma coisa de hoje, mas é uma coisa muito antiga. A fofoca é uma coisa de muito sempre, antiga. a difamação é uma coisa de sempre. E aí o Rousseau escreve as confissões para se defender disso. É engraçado, né? Ele se retira, deixa de fazer parte dos chamados iluministas, para escrever as confissões, que é a sua autobiografia, para ele poder se defender daquilo. E aí ele conta tudo. Tem uma frase nas confissões que é ótima, que ele diz: não há ser mais preconceituoso que o intelectual.
é ótimo isso, é para a gente refletir muito sobre isso, porque você acaba criando estereótipos porque você tem conceitos pré-concebidos. E aí você julga, você coloca, você difama, né, você dá um rótulo. Então o próprio intelectual tem que fazer uma autocrítica sobre isso. No dia do lançamento eu vou fazer um debate, que é quarta-feira agora, com advogados e com artistas e com jornalistas. Né, ter essas visões todas para, enfim, a gente chegar a alguma conclusão. Né, até por coincidência, o sócio do Rafael vai fazer parte do debate, que é o Dr. João Mestieri, que é um professor da PUC, da Cândido, o Antônio Carlos Biscaia e a Flávia Rubim, que é atriz da TV Globo. Lá na quarta-feira a gente vai fazer um debate na Travessa do Leblon sobre esses temas. Né, então a gente tem a visão de todo mundo, né, de um defensor, de um promotor, alguém que foi deputado e foi do MP, então temos os dois lados, e tem o lado também de quem é atingido, o artista. Né? É importante a gente ter essas várias versões, que aliás é a ética jornalística fala bem, né, Lê? Fala direito, fazer direito. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Estamos aqui. Tem uma crítica dizendo... não é uma crítica, é uma colocação que eu queria que rapidamente vocês falassem, que é, segundo a maioria de juristas, senhores advogados, a analogia não pode ser aplicada no direito penal para punir o réu, a não ser para beneficiá-lo. A opinião é do Almir da Silva Dias. É a chamada analogia em bonam partem. A analogia só pode ser aplicada em favor do réu, nunca contra o réu, né? Porque na dúvida, vigora no direito penal, a dúvida deve ser sempre interpretada em favor do réu, né? Quer falar alguma coisa? Foi o que eu falei, que não se aplica um código penal analógico. Então fica sem punição? Hein? Não, vai pega na difamação, pega por outro crime, que não exatamente o roubo. Pega no paralelo. No periférico, mas pega. E o que está faltando mesmo para essa lei existir? Ser votada no Congresso. Então, 10 anos. Mas, gente, há 10 anos a internet, os Twitter, o Facebook, tudo isso cresceu tanto, né? Ampliou tanto. Talvez seja o caso da gente fazer um abaixo-assinado, acima-assinado, um abraço com Não, talvez quando algum deles sofrer alguma consequência em relação à internet, aí eles vão aprovar a lei, né? Normalmente é quando... Você que gosta dessas ações, vou deixar o Detonautas para encerrar o programa. Tá, vou dizer aqui que o nosso Felipe Pena estará autografando dia 16. Quarta-feira agora. Na livraria... Livraria da Travessa, a partir das 7 da noite. Shopping Leblon. Com o debate, primeiro o debate, depois o autógrafo. Esse livro é um romance. Uma informação. Esse romance, Fábrica de Diplomas, eu tive aqui, te dei esse romance da última vez, eu já roteirizei ele para o cinema e a gente está finalizando aí para isso virar um filmezinho. Tá certo. Tomara que vire um filmezão. Então tem que se ligar aí para não caluniar nem o juiz, nem o síndico, nem o bandeirinha. E atento ao prazo sempre. E atento ao prazo, esse negócio de 6 meses é importante. Né? O prazo é muito importante. Perder prazo nunca é bom. Né? Nem para entregar livro para a editora. Na justiça menos. Na justiça é pior ainda. E aqui está o trabalho do nosso juiz Fernando Viana com o Samba Book, com o livro, com os CDs, com o DVD, com João Nogueira na área. Lembrar que o livro é da editora Cada Palavra e o projeto todo da musiqueria, que pretende continuar, o Martim da Vila deve ser o próximo. Ah, é? Muito bom. Então, eu vou fazer o seguinte, vou guardar o João Nogueira para tocar no outro dia, porque não dá para... Eu vou aproveitar que o Tico está aqui para explorar você um pouquinho, tá bom? Então, agradecendo a vocês por terem vindo, agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Ficamos com Tico Santa Cruz. Isso. Aproveitar para dizer que o Detonautas lança um DVD agora, ao vivo no Rock in Rio, em julho, tá? Dia 13 de julho. Tá bom, vem aqui lançar, hein? Veremos. Quando eu me perco é quando eu te encontro. Quando eu me solto, seus olhos me veem. Quando eu me iludo é quando eu te esqueço.
Quando eu te tenho, eu me sinto tão bem. Você me fez sentir de novo que eu já não me importava mais. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Quando eu te invado de silêncio, você conforta minha dor com atenção. E quando eu durmo no seu colo, você me faz sentir de novo o que eu já não sentia mais. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Você me faz tão